a verdade é que nós, torcedores, somos assim, né? A derrota, ela atrapalha a noite de sono, ela atrapalha o dia no trabalho e tudo mais. E, querendo ou não, faz parte. O que não pode fazer parte é a gente aceitar uma derrota como foi ontem. E não só pela maneira com que foi o jogo, tomar um gol no final do jogo, perder inúmeras oportunidades, mas também é literalmente reclamar mesmo, é não gostar, é ficar incomodado de perder para um Bahia. Porque agora, para os rivais, é sinônimo, né? De, ai, mas o Palmeiras está voando, o Palmeiras está em grande fase, vocês reclamam de perder. Irmão, se lasque você a merda do seu time, essa é a verdade. O Palmeiras, a gente não tem que aceitar perder para a Bahia não, porque o time está bem, não tem. E também isso não é sinônimo de achar que está tudo ruim, que acabou, que o campeonato já era. Não, não é isso, são duas coisas completamente diferentes. Assim como o desempenho do Palmeiras ontem e a gente entender de fato na partida de ontem o porquê o Campeonato Brasileiro é tão nivelado por baixo. E realmente, ele é muito nivelado por baixo. Pelo nível do gramado, pelo nível das equipes e principalmente pelo nível da arbitragem. O Palmeiras perde um jogo onde não dá para saber se foi garfado, não dá para saber se foi roubado, porque na maior liga do país, onde tem mais investimento, onde os torcedores mais assistem, onde é o principal carro-chefe de assistir, não se dá para ter uma tecnologia capaz de você entender se a bola passou a linha do gol ou não. Então é isso. O torcedor tem o direito de estar revoltado, sim, com a arbitragem, com o que for, mas isso não tira parte do desempenho. Coisa que a gente já sabia desde o começo da temporada, que principalmente um camisa 5 ia fazer a falta. E tá fazendo muita falta. Porque se o Gabriel Menino não faz golaço, ele é nulo. E o Zé Rafael joga sozinho no meio de campo. E não é Richard Rios, que, querendo ou não, tem as pernas compridas, que tem a ginga, que a gente fala bastante, de lembrar o Valdívia, que vai decidir jogo entrando e dando chute do meio da rua. Não é. E não é Tabata começando de titular que vai mudar jogos para o Palmeiras. Então, assim, teve a questão da seleção, os jogadores foram, voltaram e não conseguiram jogar, mas não é todos os jogos que vão conseguir disputar, não é todos os jogos que vão fazer parte, e nessa hora o Palmeiras tem também que ter a resiliência e a eficiência para ganhar esses jogos, como foi o do Bahia ontem, porque chance teve, não faltou chance. O que não teve foi a competência de empurrar a bola para o gol. O que não teve, talvez, foi traquejo e elenco propriamente dito para isso. Porque no momento que saiu o Dudu, a gente continua com as entradas de Breno Lopes, por exemplo. Então, assim, é um desabafo também da minha parte de entender que o Palmeiras não pode perder jogos como perdeu ontem, não pode desperdiçar pontos como perdeu ontem, mas sabendo que o campeonato não acabou, tem muitas rodadas ainda, tem muito ponto a acumular e a gente sabe que principalmente o Palmeiras vai ter uma retomada e que vai brigar até o final por isso, mas um ponto que é crucial nisso tudo, o Palmeiras não pode ignorar a janela do meio do ano. São 6 jogadores do meio para frente que podem ajudar a resolver uma partida. Agora, eles estão com minutagem muito atrasada. E por quê? Porque o Abel ele tem usado demais a mesma escalação, o mesmo time, e as mudanças têm privilegiado justamente mais esses jogadores que não têm condição de jogar futebol. Quantas vezes que entrou em campo nos últimos jogos o Breno Lopes e quantas vezes que deixou de entrar em campo o Luiz Guilherme, ou o John, ou o próprio Giovani, que estava com a seleção sub-20. É verdade, mas quanto tempo que o Giovani não ficou num período em que ele estava no elenco sem entrar? Quantos jogos que o Endrick não entrou? Quantos jogos do nada o Flaco Lopes ficou sem jogar? Então você, quando precisa da minutagem ou do ritmo de jogo daqueles que talvez tenham mais talento em detrimento a esses caras, tá mais baixo. Só que a questão que esbarra é o seguinte: aqueles que toda hora têm entrado para tentar ser a solução são os que menos têm capacidade. Como o Tabata, como entrava toda hora o tal do Jailson, como o Breno Lopes, como era a paixão com o Atuesta, o Navarro.
Então, assim, tem caras que estão à frente sem ter o mérito daqueles que nós enxergamos no elenco, que se não são ainda as grandes estrelas do Palmeiras, mas eles têm muito mais carinho com a bola do que esses que constantemente têm jogado, assim como o Abel tem utilizado, e lógico, o projeto é esse mesmo, tem que ser assim, o time forte para atacar semana a semana as principais competições. O Palmeiras tem segurado um pouco o ritmo no Campeonato Brasileiro, porque ele sabe que, por ter um elenco, digamos assim, mais enxuto, as Copas é mais suscetível do Palmeiras chegar mais longe. Não que ele não vá brigar pelo título brasileiro, mas ele pode se dar ao luxo de estar numa zona de observar o Botafogo ali um pouquinho à frente. Quando precisar dar um sprint vai dar, mas o imediatismo da Copa, ele tá ali. Qualquer tropeço você tá fora. Então, melhor você cuidar dessa responsabilidade aqui e tratar o outro campeonato para você entender melhor o seu elenco. Só que o Abel, quando precisaria usar mais, ele inverter a meritocracia daqueles que estão no banco de reservas no Campeonato Brasileiro, ele não tem feito. E ontem, de novo, foi uma prova de que o Luiz Guilherme tem que jogar mais, de que o Flaco Lopes pode entrar mais. Aliás, o Flaco entrou como centroavante e não na função que ele muda jogo, que é como ponta de lança, né? O Endrick pode jogar mais, porque uma coisa é você entrar no segundo tempo, outra coisa, vai lá, como titular, né? E sem o Veiga é complicado. O time ficou sem uma cabeça pensante, porque ele estava acéfalo com o Tabata, como ele ficou acéfalo pela ponta e torto com o Breno Lopes. Então, você tem explicações que corroboram para um resultado que eu não vou tirar do mérito do Bahia, que fez um segundo tempo de muita marcação, de muita luta, de organização no seu campo de defesa, não dando muito espaço para o Palmeiras, e pegou o time de calça curta num contra-ataque para matar o jogo. Então, parabéns ao Bahia, entendemos assim, mas lógico que dá para compreender que o Palmeiras também não funcionou por essas questões. Tá aí, Facincani dando a sua primeira pincelada na live de hoje, aí faltou o Lelê. Opa! Fala comigo, Lelê, tudo bem por aí? Opa, tudo bem? Costa, Facinca, Arthurzinho, para todo mundo que tá com a gente no chat. Tem muita gente vindo da live do Facinca, então vamos pedir o like aí, pessoal, se inscreva no canal, esse é o canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, né? Aqui você vai encontrar um conteúdo de respeito com o maior do Brasil, então sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, mas deixa aquele like maroto pra gente que é importante. Eu vou muito nessa linha do Facinca, porque chama atenção, na verdade, a gente vai rodar e perceber que no fim das contas todo técnico tem as suas teimosias, né? Por mais que o cara seja vitorioso, por mais que ele já tenha conquistado um lugar gigante no coração, no próprio clube, né? no palmeirense de uma forma geral, existem as teimosias. E aí você entende que o cara indica um jogador, né? Que custou 5 milhões de euros. Ele vai tentar recuperar esse cara. Quando tem uma vaga no time, se tivesse saído o Arthur, joga o Tabata. Sai o Veiga, joga o Tabata. Porque ele vai tentar recuperar, quando, na verdade, só percebe cada vez mais essa diferenciação que o Facinca citou por meritocracia, por merecimento. O Luiz Guilherme hoje não ser uma opção imediata para a ausência do Veiga, né, me chama muito a atenção, porque aí ele tem que adaptar o Tabata nessa função, se bem que até hoje eu não sei qual que é a função do Tabata. Eu não sei se ele joga no meio, se ele joga na direita, na esquerda, atacante, segundo atacante, meia. Eu não sei, é um jogador que é insosso, não tem de onde você não consegue esperar muito daquilo que ele já vai fazer naturalmente, né? Então é uma coisa ao Abel tentar resolver isso aí, né? Eu acho que o Abel já cansou de falar que não é a idade que importa, é o talento, né? E a gente tem jogadores da base que hoje entregam muito mais do que alguns do time principal, né? E aí você troca um Arthur por, né, troca um Dudu por um Breno Lopes, isso constantemente, é isso. Pode ser que um dia ele ajude, como foi domingo contra o São Paulo, mas a maioria dos jogos não é dessa forma. Então, são jogadores que vivem eternamente de bons momentos, que a gente vai ficar lembrando, o Breno foi bem contra o São Paulo, mas se você for pegar o geral, é muito pouco, né? Muito pouco. Então, há uma diferenciação muito grande. Então, teimosia do Abel, isso para mim é claro, uma teimosia em relação ao Tabata,
E concordo também com essa questão do Lopes, por exemplo. O Lopes foi bem numa sequência de jogos, saiu, entrou muito bem contra o Barcelona, justamente na vaga ali onde é o do Veiga. O Veiga só deu um passo para trás naquele jogo, ficou como segundo volante, e o Lopes fez essa função, e quando o Veiga não joga, você espera quem vai jogar quem? O Lopes. Não, volta o Tabata. Então, realmente, para mim, é uma incoerência muito grande em cima dessa opção do Abel. Entendo que ele esteja tentando recuperar o investimento que ele indicou. Eu entendo, para mim é isso. Só que no campo não tá conseguindo mostrar isso. Então ele vai ter que ter uma decisão aí pela frente, porque a gente percebeu que dá essa impressão, né, que o elenco é um elenco ruim, um elenco curto, quando na verdade não é, e sim uma outra peça que acaba prejudicando todo o funcionamento de um time.